Nós te louvamos, Senhor Jesus. Nós bendizemos ao teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias, elas duram para todo sempre. Aleluias. Amém? Glória a Deus. Jesus está às portas e Ele vem para buscar a sua igreja. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Iohanan, capítulo de número 4. Iohanan é João em hebraico. Então abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Aleluias. Glórias ao teu nome, Senhor. Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 34 a seguir. Está escrita assim a palavra do Senhor. Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis: ainda há 4 meses até que a ceifa. Eu vos digo: erguei os vossos olhos e vedes os campos, já estão brancos para a ceifa. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, uma vez mais, Senhor Jesus, eu quero te exaltar, te adorar e bendizer ao teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é bom e tudo, Senhor Jesus, coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Que nesse momento o Senhor possa levar a nossa mente cativa ao Senhor de Cristo, que o Senhor possa, Senhor Jesus, falar conosco, não aquilo que queremos, mas aquilo, Senhor Jesus, que necessitamos ouvir da tua parte. Sê conosco e te daremos sempre toda a honra, a glória, o louvor e toda a adoração, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém? Tome o seu assento glorificando ao Senhor. Amém? Essa noite é uma noite ímpar em nossas vidas, uma noite muito especial, uma noite em que Jesus ele preparou há milhares de anos atrás para que pudéssemos hoje estar reunidos aqui. Você não veio aqui e não caiu aqui de paraquedas. Você veio aqui porque Deus ele tem um propósito na sua vida. Você está aqui porque Jesus ele determinou que você realmente viesse viver algo surpreendente, algo mágico, algo maravilhoso, algo insondável, algo que Ele tem reservado somente para aqueles que amam ao Senhor. E eu quero começar perguntando aqui: tem alguém que ama Deus aqui verdadeiramente? Quem aqui já plantou uma semente? Às vezes nós só plantamos uma sementinha quando nós estamos lá na 4ª série, né? Na escola, que você pega um feijão, você coloca num copinho com algodão, um pouquinho de água, e você vai vendo todo o processo daquele feijão nascendo, crescendo, e a gente fica maravilhado com aquilo ali, porque a gente sabe que realmente é a lei da vida, porque tudo que se planta um dia nasce, e um dia nós teremos a colheita. Porque quando nós plantamos, nós sabemos que nós lançamos em terra algo que nós queremos colher amanhã. E não é diferente. As coisas que Deus ele tem preparado para eu e você vivemos. Tudo que nós fazemos neste mundo, tudo que nós semeamos, um dia nós colheremos, porque Deus ele tem o controle de todas as coisas. Eu vou pedir para o pessoal ali atrás tomar água rapidinho, vir aqui, porque toda hora abrindo a porta e fechando acaba atrapalhando o culto. Amém?
Ou seja, nós precisamos entender que realmente existe um plano de Deus, e quando nós semeamos, ainda que seja em secreto, você pode ter a certeza que tudo que você semeia em secreto, um dia você vai colher em público, porque Deus, Ele honra aqueles que realmente buscam em teu plano a vontade dEle, a vontade plena de Deus, fazer aquilo que agrada ao coração do Senhor, porque a colheita de Deus para a minha vida e para a sua vida não é uma colheita que vai demorar muito tempo, muito pelo contrário, a colheita é para você colher hoje e ponto final. É você que vai colher aquilo que Deus Ele determinou para a sua vida. Você vai colher porque você realmente tem preparado algo maravilhoso da parte de Deus para que nós possamos ir além. E quem vive a colheita de Deus não está lá fora, mas está aqui para poder desfrutar de coisas maravilhosas que o próprio Senhor Jesus Ele tem reservado para aqueles que o amam. Só que às vezes nós não entendemos o segredo de semear, porque quando nós plantamos, às vezes nós precisamos aguardar um tempo, porque uma semente lançada em terra, a primeira coisa que acontece é ela morrer, e depois que ela morre, ela começa a enraizar, porque ela precisa realmente gerar forças para baixo. E não é diferente nos nossos sonhos de hoje. Às vezes nós sonhamos, às vezes nós olhamos para situações, nós somos tão imediatistas que nós queremos que as coisas aconteçam num abrir e fechar de olhos, num estralar de dedos, só que não é dessa forma. Há um tempo para que as coisas aconteçam, há um tempo para que tudo venha realmente ser determinado na minha vida e na sua vida, e para que isso aconteça, nós precisamos saber esperar com grande confiança em Deus. E às vezes nós não temos essa esperança, porque a Bíblia diz que a esperança demorada enfraquece o coração, e é a realidade. Quantas vezes nós plantamos, quantas vezes nós chegamos diante do altar do Senhor e queremos que os nossos sonhos eles sejam realizados, queremos que aquilo que Deus Ele estabeleceu para as nossas vidas venham se concretizar de uma maneira rápida, só que não é assim. Tudo há um tempo, há um preparar. Deus Ele sabe que o que nós precisamos, e Ele sabe o tempo certo de estender as mãos para poder nos abençoar com aquilo que realmente nós queremos alcançar da parte do Senhor. Só que para semear, nós precisamos, quando nós semeamos, nós precisamos cuidar, nós precisamos saber esperar, porque quando nós cuidamos da semente que nós plantamos, nós temos a certeza que amanhã nós colheremos o fruto a qual nós iremos jogar em terra. E tudo aquilo que se planta, se colhe, seja para o bem ou seja para o mal. Nós precisamos saber que existe um equilíbrio, e esse equilíbrio, ele só vai ser estabelecido a partir do momento que nós realmente entendermos o verdadeiro propósito de Deus na minha vida e na sua vida. Porque quando nós entendemos esse verdadeiro propósito, a semente que nós plantarmos, nós vamos cuidar dela. Ou você não cuida? Ou quando você planta alguma coisa, você não quer ver? Lembra lá na escola? Eu creio que não é muito tempo atrás, você plantou você colocou ali no copinho de água a sua sementinha de feijão, e o que você ficava? Todo dia quando você acordava, você ia lá: mãe, nasceu? Mãe, enraizou. Aí quando apontava uma raizinha branquinha lá que saía do feijão, você já ficava alegre. Sabe por quê? Porque você estava cuidando dela. Se for Jesus, pode atender. Agora se não for, desliga o seu celular. Jesus estava cuidando dela. Você estava ali olhando para aquela sementinha, e você sabia realmente que aquela sementinha ela ia crescer, ia se tornar algo maravilhoso, por mais simples que seja, porque era um feijãozinho apenas, uma semente pequenininha, mas a sua alegria de ver que foi você que plantou, que você que colocou e que você que vai colher, você se alegrava, você falava: olha, foi eu que plantei, olha mãe, olha pai, a primeira semente que eu plantei, ela nasceu. E eu quero dizer para você, aquilo que você está plantando no mundo espiritual, você pode ter a certeza que vai nascer. Às vezes você não está conseguindo enxergar com os teus olhos físicos, e todo dia pela manhã você vai diante do altar do Senhor e você fala: Senhor, cadê a
semente? Cadê aquilo que eu plantei? Você não consegue enxergar, mas eu quero dizer para você, está enraizando, está se preparando do lado onde a sua visão física não alcança, porque no espiritual, Deus ele já está vendo o seu futuro, Ele já está vendo lá na frente aquilo que você vai poder colher, porque o seu coração não está voltado para as coisas deste mundo, o seu coração está voltado em Deus, e por estar voltado em Deus, você tem total esperança, total certeza, porque você não está agindo conforme a sua vontade, mas você está agindo conforme a sua fé em Cristo Jesus, e a sua fé em Deus, ela te traz tanta convicção, ela te traz tanta certeza, que você não fica parado, você começa a se movimentar, você vem para um culto como esse, e você começa a se alegrar, porque você sabe realmente em quem você tem crido, em quem você tem depositado a sua total confiança, e você sabe que Jesus, quando Ele promete algo, Ele é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele determinou. Quando nós realmente entendemos o verdadeiro processo de Deus na nossa vida, nós não ficamos de braço cruzado, nós não ficamos esperando as coisas acontecer, nós agimos, e quando nós agimos, nós começamos a quebrar barreiras, nós começamos a ir além das fronteiras, os limites que tentam nos cercar e não nos deixa realmente ir além, eles são interrompidos, porque você serve a um Deus que está te dizendo e decretando uma ordem imperativa para você esta noite: vá, porque eu sou contigo, não temas, porque eu estou no controle. Olha para essa situação e fala: eu vou vencer, eu vou desfrutar da promessa. Aquilo que o inimigo tentou, ele não vai conseguir, porque o meu Deus é maior, e eu sei quem eu tenho crido, e eu sei que em breve Ele se levantará ao meu favor, porque tudo que eu plantei é para que eu venha colher, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Por isso é necessário que eu venha confiar. Não precisa abrir, eu vou estar lendo aqui para você. O salmista diz, no Salmo de número 40, versículo 17: contudo, eu sou pobre e necessitado, mas Tu, ó Senhor, cuidas de mim, Tu és o meu auxílio. Olha que maravilhoso, você é uma semente de Cristo nessa terra. Vou parar de pregar, você não está entendendo. Jesus está falando para você, você é uma semente que Ele plantou nessa terra. Você ainda não entendeu. O salmista diz: Senhor, eu sou pobre, Senhor, eu sou necessitado, mas Tu, ó Senhor, cuidas de mim. Olha só o que Deus está dizendo para mim e para você. Ele está dizendo que Ele é o nosso auxílio, Ele está dizendo que Ele tem cuidado de nós a todo tempo, a todo momento. Ele não te desamparou em momento algum. Você pode ter a certeza plena que quando você estava passando por aquela luta, que você falou: eu vou sucumbir agora, Ele falou: a minha destra está estendida ao seu favor, eu vou te ajudar. Deus ele não deixa ninguém entrar no vale, Deus ele não deixa ninguém entrar no deserto sozinho, Ele entra com você. Sabe por quê? Porque Ele fala: você vai passar, mas você não vai passar sozinho, eu vou cuidar de você. Ou seja, você é uma semente plantada por Deus nesta terra. Você é uma semente especial, você é uma semente que vai germinar, você é uma semente que vai crescer, você é uma semente que vai gerar frutos, e frutos para uma grande colheita. Porque se você conseguisse olhar com os teus olhos da fé, você ia ver aqui os teus filhos, você ia ver aqui o seu esposo, a sua esposa, os teus familiares adorando ao Senhor com as mãos ao céu, se quebrantando e dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é poderoso. Sabe por quê? Porque da mesma maneira que Jesus plantou em você algo sobrenatural, a sua oração, a sua convicção em Cristo Jesus, aquilo que você tem plantado, aquilo que você tem pedido ao Senhor, há de acontecer, porque Jesus ele é um milagre em pessoa. A oração ela tem um poder sobrenatural para mover céus e terra, e às vezes nós não entendemos. Às vezes nós não entendemos o propósito, porque Deus ele tem um propósito para trazer todos nós para a sua presença, e o meu propósito é diferente do seu. Nós não sabemos. Às vezes Deus ele gera situações para poder nos trazer para perto, e quando nós entendemos isso, nós fincamos os nossos pés como estacas e falamos: daqui eu não saio, porque eu sei
porque o Senhor é poderoso para fazer grandemente mais aquilo que eu peço ou estou sonhando. Quando nós semeamos, nós sabemos que Deus, Ele realmente, da mesma maneira que Ele tem nos auxiliado, Ele vai auxiliar a nossa semente, Ele vai se inclinar ao nosso favor para poder ouvir as nossas orações. O salmista continua dizendo, no mesmo Salmo 41, a seguinte palavra: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O maior problema da humanidade é saber esperar. E às vezes nós não sabemos esperar. Às vezes nós pedimos algo para Deus, ou entramos em alguma situação, e às vezes as coisas demoram a acontecer, e nós achamos que Deus não ouviu a nossa oração, e que foi algo que nós fizemos por impulso. Só que quando nós fazemos algo por impulso, nada dá certo. Mas quando nós temos a direção de Deus em nossas vidas, aquilo que nós realmente entregamos aos pés do Senhor se concretizam, porque Deus está no controle de todas as coisas. Nós não precisamos se desesperar. É como a minha esposa, ela não está aqui, mas às vezes eu ligo para ela e falo: olha, comprei um negócio para você. Acabou o dia para mim. Se eu falar para ela que eu comprei algo às 8 horas da manhã, é 8h10, 8h20, 8h30, 9 horas, até 5 horas, 5 e pouco, até a hora que eu chegar em casa, ela está ali ansiosa. Eu chego em casa, ela está lá na porta, lá, oi. Nunca fica, mas quando eu falo que comprou alguma coisa, ela fica na porta, lá esperando lá no portão. Eu chegar com o carro para poder abrir o portão, falar: entra, cadê o negócio? Está no carro? Ela: não, está no carro. E assim somos nós também. Deus, Ele oferece algo para mim e para você, e às vezes a ansiedade, ela nos atrapalha. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz: lançai as nossas ansiedades através das nossas orações, súplicas e ação de graças, e o Deus que excede todo entendimento guardará o nosso coração em Cristo Jesus. Eu preciso entender que a minha ansiedade, ela atrapalha. A minha ansiedade, ela faz com que eu venha murmurar, e quando eu murmuro, é porque eu não estou pronto para poder colher aquilo que eu plantei. Porque o murmurador, ele chega até perto da terra, ele chega perto da promessa, mas ele não consegue entrar e desfrutar da promessa, porque ele murmurou. É como Caleb, ele estava ali, ele tinha recebido da parte de Deus uma promessa que ele iria adquirir uma terra, e quando ele estava a um passo de entrar na terra que Deus havia prometido para ele, ele murmurou. Aí Deus olhou para ele e falou: vai lá para o fim da fila, espera por mais 45 anos. Imagina agora comigo, se Deus, Ele chega para você e vê a sua murmuração, ouve a sua murmuração e fala: olha, você vai ter que esperar mais 45 anos. Será que você conseguiria esperar nos dias de hoje? Nos dias onde as pessoas andam ansiosas e apressadas. Antigamente, eu lembro quando eu era criança, não faz muito tempo. Você ri, né? Os meus pais, eles faziam o almoço, tudo, e era um fogão apenas. Não existia o tal do micro-ondas, né? Só que hoje tem. E às vezes nós pegamos um prato, colocamos no micro-ondas, e por 2 minutos, você coloca lá 2 minutos, você sabe que a comida vai estar quente, aquilo que você colocou vai estar quente. Só que você já fica ali: eu estou atrasado. Esse negócio que demora 2 minutos, e antigamente demorava quantas horas? Eu lembro quando minha mãe começava o almoço, 10 horas da manhã, ainda é assim hoje, 3 horas da tarde, ainda não está pronto. Sabe por quê? Porque ela faz com carinho, ela faz com amor, ela faz com dedicação. E tudo que é feito com carinho, com amor, demora. Não é da noite para o dia, não é num estralar de dedos. Você não está entendendo nada que eu estou falando para você. Deus está dizendo para você: a promessa que eu estabeleci sobre a sua vida, ela está demorando, porque eu tenho prazer em fazer, eu tenho carinho em entregar para você. Eu quero te dar o melhor, eu não quero te dar qualquer coisa. Eu não quero que você se delicie de algo momentâneo e amanhã você não venha ter mais. Eu estou cuidando de tudo, mas quando ela chegar para você, você vai se alegrar de uma maneira sobrenatural, que você vai regozijar, você vai me adorar, você vai me engrandecer. Sabe por quê? Porque eu estou te dando o melhor. É assim.
Porque quando nós chegamos lá, as coisas demoram, mas quando fica pronto, meu Deus, só quem já comeu sabe como que é a comida da minha mãe. É algo que você repete 1, 2, 3 vezes. Pastor, você não engorda? Graças a Deus não. Mas é a realidade. Nós precisamos entender que existe um esperar, e as coisas só vão acontecer em nossas vidas quando nós soubermos esperar, porque nós sabemos que Deus ele tem um cuidado especial para com todos nós, e esse cuidado ele vai fazer com que nós realmente venhamos colher o melhor, que nós venhamos desfrutar dessa promessa maravilhosa. E você só vai conseguir colher se você semear. Não tem como. Não tem como você colher se você não semear. É necessário você semear para colher. Repita comigo. Só colhe. Fala, só colhe quem semeia. Todos colhem? Sim ou não? Está em cima do muro. Todos colhem? Sim ou não? Quem acha que não, levanta a mão. Não pode levantar, não precisa ficar assim não, com o dedinho não. Pode levantar a mão assim, ó. Quem acha que não, levanta a mão. Quem acha que todos colhem, levanta a mão. E quem está em cima do muro? Eu quero dizer para você, todos colhem, seja para o bem ou seja para o mal. Todo mundo vai colher. Tudo aquilo que nós plantamos será colhido um dia. Abra comigo a sua Bíblia, lá em Gálatas. Gálatas, capítulo de número 6. Gálatas, capítulo de número 6. E o versículo de número 7 a seguir. A palavra do Senhor está dizendo assim: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Olha só que maravilhoso isso. Deus ele está falando que Ele não deixa se escarnecer, Ele não deixa se zombar, Ele está no controle de tudo, e tudo aquilo que se é semeado é colhido. E aqui eu vou contar uma história para você entender os dois tipos de semeadura: a semeadura boa e a semeadura ruim. Lá no livro de Ruth, no Antigo Testamento, não precisa abrir, existe uma família composta por Elimeleque, Noemi, Malom, Quilion, Ofra e Ruth. Uma família abençoada. Mas antes mesmo dessa família estar crescendo, quando eram apenas 4 pessoas, Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion, essas pessoas elas moravam em Belém de Judá. E morando em Belém de Judá, eles viviam na casa do pão, na casa da provisão de Deus, um lugar abençoado, um lugar realmente onde Deus provia o sobrenatural. Mas no capítulo 1 do livro de Ruth vai dizer que houve rumores de fome em Belém, e Elimeleque, ele pega a sua família e ele vai emprenhar uma nova vida em Moab, e Moab era uma terra maldita, uma terra amaldiçoada por Deus por causa do incesto de Ló com suas filhas, porque quando eles saíram de Sodoma e Gomorra, ali Deus olhou para eles e falou assim: vocês saem de Sodoma e Gomorra, porque eu vou enviar fogo do céu para destruir aquela terra, porque as pessoas que ali estão, aquelas pessoas só fazem o mal, aquelas pessoas só praticam coisas ruins, coisas que desagradam o meu coração e aquilo que eu estabeleci para eles viverem. Mas não olheis para trás, permaneça andando, siga em
frente. E às vezes Deus está falando para mim e para você: não olhe para trás, não olhe de onde eu te tirei, não olha para os pecados que você cometeu lá atrás, não olha para o mundo que te oprime, para as coisas que um dia você conquistou, fraudulando, fazendo coisas horríveis para poder conquistar algumas coisas. Eu não aceito isso sobre a sua vida. E assim foi com eles. Eles saíram da cidade, mas a sua esposa, quando ela começa a sentir no seu coração e começa a falar: nós temos dinheiro guardado naquela cidade de Sodoma, nós temos ouro guardado, nós temos os nossos bois, nós temos as nossas ovelhas, nós temos os nossos trabalhadores, e nós vamos deixar tudo ali. Ela pega e olha para trás para ver se um deles estavam vindo, porque o intuito dela era o que o coração dela estava preso com aquelas coisas. E quando ela olha para trás, a Bíblia diz que ela vira uma estátua de sal. E virando uma estátua de sal, o seu marido continua com as suas filhas. E eles começam a ter um grande temor, porque eles começam a ver aquelas bolas de fogo caírem do céu. E as suas filhas falam: só sobrou na terra nós duas e nosso pai. Vamos embebedar o nosso pai, para termos relação sexual com ele, para que possamos dar continuidade e herdeiros para o nosso pai. E através desse incesto, de uma relação de um pai com as filhas, nasceram os amonitas e os moabitas, que eram malditos aos olhos de todos os povos daquela época. E quando isso aconteceu, eles criaram uma geração, eles foram procriando, eles foram crescendo. E um certo dia, Elimeleque, ele olha para aquela situação, ele fala: mas eles são um povo abençoado, aqui em Belém está havendo fome, rumores de fome, então vamos para lá, vamos morar lá, vamos instituir a nossa família naquele lugar, e vamos enriquecer lá em Moabe. E detalhe, quando eles chegam em Moabe, o que acontece com eles? Eles se enriquecem, eles começam a viver uma vida farta. Sabe por quê? Porque a chuva, ela anunciou uma colheita. Eles começaram a colher, ele se tornou um grande latifundiário, ele começou a ser uma pessoa bem sucedida naquela terra, onde ele adquiriu riquezas, posses, e foi crescendo. Mas o agente do Senhor, os seus amigos, os seus parentes, todos os anos desciam até Moabe e falavam: Elimeleque, volta para Belém, porque você não deveria ter saído de lá. Só que se nós olharmos todos os capítulos, depois você lê, são 4 capítulos apenas o livro de Ruth, você vai ver que ali naqueles momentos, eles começam a falar: não, nós não voltaremos, nós ficaremos. Mas um dia, ele colheu o que ele plantou, a morte chegou para ele, ele morreu, ele perdeu tudo aquilo que ele havia plantado. Sabe por quê? Porque ele plantou coisas ruins, e ele colheu o mal. Certa vez Jesus, lá em Lucas 12, versículo 16, não precisa abrir, depois você leia na sua casa, diz que Jesus, ele conta uma parábola. Ele fala: certo homem rico, ele tinha muito dinheiro, muitas posses, e ele olhou para os seus celeiros e falou: façamos celeiros maiores e fartos, porque nesses aqui já não cabem quase nada, então vou fazer celeiros maiores para que eu possa colocar tudo aquilo que eu estiver colhendo. E ele pega e fala assim: minha alma, farta-se de tudo isso que eu tenho. Olha, vive, olha que glória, que maravilhoso. Aí no capítulo 12, versículo 20, Jesus diz: loucos, hoje pedirão a tua alma, o que tens feito? Eu creio que essa parábola, ela foi direcionada para esse homem, onde Jesus, ele começa a falar para os seus discípulos, ele começa a chamar aquelas pessoas de loucas, porque o que nós estamos fazendo hoje é o que vai determinar a minha eternidade. Porque se eu estou plantando mal, eu vou colher uma eternidade má. Mas se eu estou plantando bem, eu vou colher a minha eternidade ao lado do Pai que me criou, que me gerou, que me formou e que quer o meu melhor. E Deus, ele sempre está ali peneirando o seu povo, ele está sempre olhando para a intenção, o intuito dos nossos corações, para que nós possamos realmente viver coisas surpreendentes. E se a nossa semeadura, ela for somente aqui, nós somos os mais miseráveis seres humanos existentes nesta terra, porque Jesus mesmo, ele diz: não ajunteis tesouros nesta terra, aonde os ladrões minam e roubam, aonde as traças corroem, a ferrugem destrói, mas ajuntei tesouros no céu,
céus. Ou seja, é questão de plantar, é questão de semear, é questão de semear no reino de Deus, é questão de entender o verdadeiro propósito de Deus em nossas vidas, sem se resvalar nem para a direita e nem para a esquerda, mas estar com os nossos olhos fitos em Jesus, porque Ele fará descer a chuva temporã, e a seródia e as eiras se encherão de trigo, lagares de vinho e de óleo. Restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o consumidor, o meu exército que enviei contra vós outros. Abundantemente vos fartareis no Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo, você que está aqui, não será envergonhado, diz o Senhor dos exércitos. É questão de semear, é questão de saber o que você vai colher no seu futuro, é questão de você entender o propósito de Deus, porque Jesus, Ele trabalha com propósitos, e Ele sabe todas as coisas. Lá em Gênesis 1 diz que o Senhor criou céus e terra, ponto final. Só que no versículo 2 Ele diz: e a terra estava um caos, uma bagunça sem forma, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. E no capítulo 1, versículo 27, o Senhor diz, versículo 16, o Senhor diz: façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. E assim fez o Senhor homem e mulher, a sua imagem e a sua semelhança. Sabe por quê? Porque quando Deus realmente faz com que a chuva anuncie que ela está chegando, o que acontece? Quando você está lá naquele dia ensolarado, final de semana de verão, você está lá na sua casa, o que acontece quando a chuva ela começa a chegar? Os trovões começam a fazer ruídos, os relâmpagos começam a encandecer do oriente ao ocidente, eles começam a rasgar os céus, e você começa a entender que a chuva, o barulho está anunciando que a chuva vai descer, que a chuva vai cair. E quando nós realmente entendemos isso, nós começamos a ver ao nosso lado que muitos barulhos estão acontecendo, e esses barulhos não podem inibir a minha vida e a sua vida de prosseguir adiante daquilo que Deus Ele estabeleceu. Porque se o barulho inibir a minha vida e a sua vida de desfrutarmos da promessa de Deus, da semente que nós plantamos, nós vamos retroceder e nunca vamos viver o sobrenatural. Nós precisamos entender que todo barulho anuncia uma boa nova do Senhor. Pastor, explica melhor. E dentro dessa lápide, Jesus, ele olha a sua situação, e ele, ao terceiro dia, ele ressuscita. E ao ressuscitar ao terceiro dia, quando Jesus já tinha ido andar pelaquela terra, duas mulheres, elas sobem para fazer o Hamidash. O que é o Hamidash, pastor? Hamidash é raspar os pelos de todo o corpo, e elas precisavam levar um óleo, porque Jesus ele havia sido flagelado, ele havia recebido golpes de uma arma chamada Zorag, e que fez hematomas em suas costas, cortes inimagináveis. O historiador Flávio Joséfos diz que dava para se ver o pulmão de Jesus ofegante saindo de dentro do teu corpo, porque quando aquelas 12 tiras de corda, elas cravavam nas costas de Jesus, e os carrascos puxavam, faziam cortes tão grandes, e uma dor insuportável. A Bíblia, os historiadores dizem que na 10ª chicotada, no 10º açoite, o corpo daquela pessoa pendia, ele dava um grito tão forte, de tanta dor, que era motivo de alegria para as pessoas que estavam em volta. Mas detalhe, o 10º açoite em Jesus, ele pendeu o seu corpo. Talvez no momento que ele pendeu, aquela arma bateu no seu rosto, na sua cabeça, mas ele não gritou, porque como uma ovelha muda, ele foi ao matador, porque ele precisava semear para colher você que está aqui essa noite. Só que quando ele é ressuscitado, e naquele momento, quando elas escutam aquele terremoto, elas ficam com medo. E quando elas
chegam diante da tumba onde Jesus ele foi crucificado, na tumba de José de Arimateia. Quando elas chegam ali naquele momento, elas veem a pedra removida e elas começam a falar: roubaram o nosso Jesus, e começam a chorar. Aí vem um anjo, toca nelas e fala: ei, por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Aleluias. Sabe por quê? Porque quando Jesus olhou para mim e para você, Ele viu que nós não conseguiríamos realmente estar contemplando, ou confabulando, ou vocacionando as pessoas a adorarem da maneira que Ele queria que fosse adorado. E naquele momento Ele começou a entender realmente que a falibilidade do homem não levaria o homem para perto de Deus, muito pelo contrário, estaria afastando. Porque todo barulho que o Senhor fazia, quando Ele tocava nos montes, Ele fazia a terra estremecer, Ele fazia os relâmpagos incandescer, Ele falava com o povo: não, eu não quero ouvir a sua voz, deixa que Moisés seja a voz de Deus para conosco. Porque o povo tinha medo do barulho, o povo tinha medo realmente de Deus. Então Jesus, ele olhando toda essa situação, ele fez com que o homem fosse gerado da terra. Então, ou seja, ele gerou o homem do pó da terra, e ele soprou o ruach dentro do homem, o seu espírito, e o fez alma vivente. Ou seja, Deus pegou a terra, ele preparou um corpo, e ele colocou a semente dentro do homem, ele soprou o seu espírito. Existe uma semente dentro de você, plantada por Deus, e essa semente ela começa a crescer. Só que essa semente ela começa a fazer tudo errado, ela começa a viver uma vida completamente afastada dos princípios estabelecidos por Deus. E esses princípios que foram estabelecidos por Deus na minha vida e na sua vida, Ele falou: eu preciso novamente descer dos céus para poder realmente mudar a história da humanidade. Filipenses 2, 5 ao 10, depois você lê na sua casa. Jesus ele fala assim: e eu tive que esvaziar da minha forma divina. Ele tirou a sua coroa, Ele tirou as suas vestes reais, Ele tirou o seu cinturão de ouro, e Ele falou: eu vou lá para poder nascer de uma mulher, para poder ser a semente que vai esmagar a cabeça de Satanás debaixo dos nossos pés. E naquele momento, com esse entendimento, Jesus observando tudo, Ele fala: eu vou ter que ir lá, porque quando eu for lá, eu vou ser a semente que vai trazer uma novidade, uma nova vida. E naquele momento Jesus ele começa a olhar para as pessoas e começa a entender que realmente as pessoas, por sua falha humana, nunca conseguiriam realmente adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. E por isso Deus ele começa a mudar a história da humanidade quando Ele nasce, porque Ele era uma semente que nasceu do homem para poder trazer a salvação para mim e para você. E essa semente ela cumpriu o seu propósito. Repita assim comigo, pastor. Fala: pastor, essa noite eu quero ter um AVC. Por que você não falou? Repita comigo: eu quero ter um AVC. Rapaz, ninguém quer. Eu vou te explicar. Eu apenas simplifiquei 3 palavras. Primeiro, adorador, viver e estar realmente contínuo na presença do Senhor. Amor, viver e continuidade. AVC. Agora eu quero ouvir. Fala assim: pastor, eu quero ter um AVC. Amor, vida e continuidade. Ou seja, quando nós adoramos, a adoração ela ativa a nossa fé. E a nossa fé, ela é ativada para que nós venhamos colher
A nossa fé faz com que nós realmente desfrutemos de coisas maravilhosas da parte do Senhor. Sabe por quê? Porque quando nós entendemos realmente o verdadeiro propósito, o verdadeiro plano de Deus sobre as nossas vidas, nós não ficamos de braços cruzados. Nós sabemos em quem nós cremos. Por isso nós começamos a marchar, nós começamos a ir além daquilo que nós sonhamos ou imaginando. Isaías 9:2 diz assim: o povo que andava em trevas viu a grande luz, sobre os que habitavam na região da sombra e da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, e a alegria lhe aumentastes. Todos se alegraram, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Olha só, um agricultor, a maior alegria de um agricultor é quando ele vai ceifar, quando ele vai colher, porque ele sabe que aquilo que ele plantou deu certo. Quem já assistiu aqui O Fazendeiro de Deus? Se você ainda não assistiu, assista, você vai entender um pouco daquilo que eu estou falando. O Fazendeiro, esse filme ele relata a história real, verídica, de um homem que era fazendeiro e que plantou batatas. Só que todos nós, é sabido de todos nós que a batata, quando se planta, é necessário de muita água. Só que ele plantou num tempo, ele fez algo que para os homens era loucura. Ele plantou num período de seca. E esse período de seca era para ele algo que ele iria perder. As pessoas falavam: você vai perder tudo. Só que Deus falava com ele: age através da fé, não colha nada. As batatas, elas nasceram, começou a ramificar e começou a crescer em cima da terra, aquelas folhagens verdes. Mas ele não tinha curiosidade. As pessoas chegavam para ele e falavam assim: ei, vai lá, cavoca, vê se tem alguma coisa boa debaixo da terra, porque não choveu até agora. E ele falou: só no tempo certo eu vou colher, para poder realmente mostrar que eu sirvo a um Deus zeloso, um Deus que pode todas as coisas. Os outros não criam, julgavam, apontavam. Talvez assim com você também. Às vezes você está agindo através da fé, você sabe que realmente aquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida já deu certo, você vai conseguir conquistar, porque você semeou da maneira correta, e você sabe aquilo que vai acontecer lá na frente. Mas o inimigo se levanta e usa pessoas que às vezes não estão na mesma fiação, não estão no mesmo propósito que você, e começam a te apontar, e começam a falar para você: ei, não vai dar certo, você não vai conseguir, você não vai vencer, você vai cair, você vai perder. Só que você precisa o que nesse momento? Recuar, porque existem armas de ataque e armas de defesa. Então nesse momento, quando as pessoas se levantam, quando o mundo nos desfavorece, é necessário que nós venhamos retroceder, para que continuemos a viver o sobrenatural daquilo que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas. E assim nós iremos marchando, porque Deus ele fala: eu vos tirei das trevas e coloquei na minha maravilhosa luz. Ou seja, antigamente nós andávamos em trevas, mas hoje Deus ele nos colocou na luz, para que nós possamos realmente desfrutar de coisas maiores, de coisas sobrenaturais. E o adorador, ele entende que realmente quando ele está na luz, em Cristo Jesus, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar a mim se não for por este caminho. Eu preciso entender que existe um caminho a ser trilhado. Só que para eu trilhar esse caminho, se eu olhar para a escuridão, eu não vou conseguir enxergar. Mas quando realmente a luz ela vem e ela começa a iluminar, eu enxergo o caminho e eu sei por onde eu vou andar e aonde eu vou alcançar o meu objetivo. Por isso Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, existe um Deus que está esperando a sua igreja. Só que para nós chegarmos a esse Deus, é necessário que uma luz venha iluminar a minha vida e a sua, para que nós consigamos alcançar. E para nós conseguirmos isso, nós precisamos ser adoradores. Nós precisamos adorar ao Senhor. Nós precisamos viver de uma maneira como Cristo viveu. Nós precisamos lutar com Cristo. Nós precisamos
guerrear, porque Jesus está no controle de tudo, porque Ele sempre estará disposto a ajudar a mim e a você. Sabe por quê? Porque ainda em Isaías 9:6, a palavra do Senhor diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os nossos lombos, e o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ou seja, Ele está dizendo: filhos, eu vou jogar-me de cima para baixo como uma semente, eu vou plantar no coração de vocês a minha história, a minha alegria. Eu vou morrer, mas Deus vai me dar um nome que está sobre todo nome, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluias! E por isso eu preciso viver com Ele. Por isso não dá mais para eu viver uma vida longe. Eu preciso ter uma vida de confiança, eu preciso ter uma vida de comunhão, eu preciso confiar naquilo que eu estou plantando, nas áreas da minha vida. Eu preciso entender que se eu tenho um sonho, eu preciso ir além, eu não posso ficar parado, eu tenho que lutar por ele, porque se eu ficar aqui, sou eu que vou fraquejar, sou eu que vou perder. Não dá para retroceder. Então lute, porque Jesus, Ele venceu, e Ele diz que eu e você somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluias! Olha que maravilhoso. Como é o nome do senhor? Eu esqueci. Irmão do Márcio, seu Nelson. Olha só, ele passou por um problema no começo do ano, tão difícil. Um casal aqui, onde o seu filho, ele sofreu um acidente de moto, certo? E ele ficou internado quanto tempo? Quantos dias? 3 meses. Ficou internado 3 meses. Várias cirurgias foram feitas. Quantas? 8 cirurgias. Pegou a infecção, né? Hospitalar. Enfim, ele passou, sabe, no vale de sombra de morte. Mas a confiança em Deus moveu o sobrenatural. Sabe por quê? Porque ele teria que ficar mais quanto tempo? Mais 3 meses. Mas Deus é tão maravilhoso que eles estão plantando desde o dia que aconteceu o mal na vida desse rapaz, do David. Mas em nome de Jesus, ele já teve alta e está em casa, sim, para a glória, honra e louvor do nome do Senhor. Sabe por quê? Porque eles vieram semeando com fé, eles vieram entendendo que existe um plano, que existe um propósito, e aquilo que eles estão fazendo aqui não fica à toa, não é lançado ao léu. Deus escreve tudo, Ele colhe tudo aquilo que nós plantamos. A nossa oração, a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração dos pais alcançou o trono de Deus, e Deus falou: eu não vou deixar eles sofrerem por mais tempo. É agora que eu dou alta, é agora que eu curo, é agora que eu liberto, é agora que eu coloco de pé, porque eu vou mostrar para todos que eu sou Deus da terra dos viventes. E se você ainda não entendeu que existe um Deus que habita no nosso meio, é para quebrar todo jugo, todo grilhão, e você entender que o seu Deus, Ele está no controle de todas as coisas e não te desampara em momento nenhum. Basta semear, porque tudo que você semeia, você colhe. Só que não é apenas jogar a semente, é ter fé, é orar. Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu crescimento foi o Senhor. Nós podemos plantar, nós podemos regar com os nossos choros, com as nossas orações, e quando Deus vê realmente essa alegria, Ele abre os céus ao nosso favor. Coloque-se de pé comigo, outro dia eu termino essa mensagem, senão não vai dar tempo. O Salmo 126 diz: e ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso. Só que aquele povo, eles tinham sido levados como escravos. E um certo dia, Deus olhou a oração, ouviu a oração deles, porque a oração deles era uma oração sem cessar. Eles começaram a semear, e eles começaram a entender o verdadeiro propósito de uma oração. Porque Deus falou: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, jejuar, dos altos céus eu ouvirei a tua voz, eu sararei a sua terra e serei o seu Deus.
naquele momento o povo entendeu o verdadeiro propósito. Falou: então Deus está falando, se eu orar, Ele vai sarar a minha terra. Se eu orar, Ele vai perdoar os meus pecados, as minhas transgressões, e Ele vai me trazer para mais perto dEle. Então, quando realmente aquele povo entendeu isso, eles começaram a clamar. A Bíblia diz que primeiro foram os anciãos. Eles saíram às ruas e eles começaram a adorar ao Senhor. Depois os jovens, eles também saíram e começaram a adorar ao Senhor. Depois as mulheres. A Bíblia diz que até os animais faziam barulhos, porque a chuva não descia. E o inimigo que os libertou falou: vocês querem adorar o seu Deus? A gente vai libertar vocês. Vocês poderão ir adorar o seu Deus. Só que daqui vocês não vão levar nada. Vocês não podem levar ferramentas. E a única coisa que nós vamos dar para vocês, para que vocês não saiam de mãos vazias, é um punhado de semente. E esse punhado de semente, pode apagar. Esse punhado de semente é para que vocês cheguem na terra de vocês e plantem. Só que quando eles chegaram lá, detalhe, estava tudo em ruínas, a terra estava queimada, e nada acontecia. Eles não tinham ferramentas para tirar os escombros, e eles começaram com as suas próprias mãos tirar os escombros, e começaram a semear, e plantar as sementes e chorar. E o inimigo começou a olhar e falou: está vendo, não vai nascer nada, olha só o jeito que está a terra, é inverno, não tem água, olha só, o rio está seco, vocês vão plantar e não vão colher nada. Aí eu penso que Deus olhou do céu e falou assim: ah é? Vocês deram semente para eles, para humilhar o meu povo que tem orado, o meu povo que tem buscado. Vocês deram semente para eles e falaram assim: não vai nascer nada. Ah, peraí, Deus olhou para as torrentes do Negueb e viu aquelas montanhas todas congeladas. Ele falou: é agora que eu vou operar um grande milagre, e todos verão que eu sou Deus na terra do vivente. E naquele momento um sol começa a brilhar em meio ao inverno, e não era qualquer sol, era o sol da justiça, era o próprio Senhor brilhando tão forte que aquelas torrentes congeladas, aquelas geleiras começaram a derreter e começaram a descer montanha abaixo, e aquelas sementes que aquele povo plantou começou a receber água, começou a enraizar, começou a apontar. E eles, no versículo 6 do Salmo 126, diz que eles voltaram, pegaram os seus feixes de trigo com grande alegria e dizendo: só o Senhor é Deus. Eu quero dizer para você esta noite, tudo que você tem plantado, Deus está vendo. Deus está olhando, até mesmo o inimigo zombar de você e dizer para você: não vai dar certo, você não vai conseguir, você não vai vencer. Só que Jesus, Ele fala: eu já venci todas as coisas na cruz do Calvário. A única coisa que eu quero que você faça é que você tenha obediência, porque a obediência, ela move o coração de Deus ao seu favor. Quando o povo ora, Deus, Ele se levanta, Ele põe-se de pé, Ele olha para a nossa situação, Ele olha para o nosso adversário e Ele fala: agora eu vou agir, fazendo o sobrenatural acontecer na sua vida. Não é escolha nossas, mas é sim algo que Deus decretou, algo que Deus estabeleceu para a minha vida e para a sua vida. Portanto, entenda de uma vez por todas que você serve a um Deus de milagre, um Deus que cuida de você, um Deus que não te desampara em momento nenhum, um Deus que está trabalhando ao seu favor, um Deus que realmente Ele estabeleceu um verdadeiro plano, porque o seu Deus, Ele vive e está aqui esta noite, esperando apenas você se posicionar para que Ele faça o sobrenatural acontecer. Quem aqui quer viver um milagre? Quem aqui quer colher aquilo que plantou? Quem aqui quer desfrutar das promessas de Deus? Então alegra o teu coração e adore ao Senhor conforme a vontade dEle, conforme o querer dEle. Nós estamos a minutos de participar de um grande banquete. E quem que pode participar disso? Quem que pode participar desse banquete maravilhoso? Todo aquele que aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Todo aquele que
proferiu com os teus lábios: eu te aceito, Senhor, como o meu Salvador. Tem alguém aqui essa noite que gostaria de aceitar a Jesus como seu Salvador? Alguém que ainda não fez a confissão?